falando sobre day trade, você começou de uma forma diferente, uma forma muito mais consciente, sabendo que, olha, para eu chegar daqui até aqui, né, do A até o Z, eu tenho que passar por todo o alfabeto, focando num passo de cada vez, focando numa técnica, numa estratégia, o que muitas pessoas têm grande dificuldade. Então, além do foco e da determinação, eu vou botar aí algo que é a consciência. Tá? Que eu acho que fez bastante diferença e eu acredito que assim, ó, o meu trabalho, e eu sei que hoje o seu trabalho também, nas suas redes sociais, no seu Instagram, você tenta trazer isso muito para as pessoas, a consciência do que é o mercado financeiro e de como que é possível fazer essa trajetória, né? E sabe o que eu acho, Lu? Total, 100%. Eu sempre fui muito consciente desse processo. E assim, eu acho que a gente tem que se iludir o mínimo possível. Então, quem entra no mercado acreditando que vai ganhar dinheiro de uma hora para outra, que é fácil, né? A pessoa já entra iludida, já entra sem enxergar a realidade. E aí, quando você vai enxergar essa realidade no meio do caminho, você se frustra. Você quer ter uma quebra de expectativas muito grande, você estava com um planejamento X, de repente você percebe que esse planejamento seu não tem nada a ver com a realidade. E aí isso te desanima. Então, assim, eu sempre tenho muito isso comigo, de que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que pesquisar o máximo possível do que é a realidade daquilo, né? Então, antes de eu resolver que queria ser day trader, no meio do caminho, né, quando eu resolvi que queria ser, eu falei, não, então agora eu tenho que entender exatamente como funciona isso. Como que é o dia a dia, como que é o passo a passo, quanto tempo provavelmente vai demorar. E aí eu fui buscando saber a realidade e aceitando, né? Entendendo e aceitando essa realidade. Então, eu sempre tive muita consciência de que o processo não seria fácil e não seria rápido. Eu tinha a certeza de que, assim, podia demorar 2 anos, que era, por exemplo, o tempo que o Fred falava mais ou menos, que é o tempo de um trader realmente adquirir uma consistência, uma experiência. Eu sabia que podia demorar esses 2 anos. Então, antes desses 2 anos, eu não ia imaginar resultados exorbitantes, um crescimento muito grande, né? Eu estava consciente de todo esse processo. E aceitação, né? Eu acrescento a aceitação. Além de estar consciente, a gente aceitar que vai ser difícil, que vai demorar. Porque às vezes a gente é consciente, mas não aceita. Por exemplo, acho que quase todo mundo que quer ser trader sabe que é difícil, que não é de uma hora para outra. Já ouvi alguém falar. Mas você aceitar isso no meio do caminho, às vezes é difícil. Porque você quer ver o resultado, e aí o resultado não acontece, aí você tem que se lembrar, falar, não, aceita, é assim, é a realidade, vamos com calma, né? Então, no meio do caminho, a gente tem que ir se abrindo os olhos, porque a gente tende a querer enxergar as coisas de um jeito mais bonito do que realmente é. Exato. E Letícia, você falou alguma coisa aqui da questão da dificuldade, né? E sabendo que você sempre desde o início foi muito determinada e que você estudou muito, se dedicou muito, o que na sua visão você teve que abrir mão, sabe? Até hoje eu fiz uma postagem, aí eu falei assim, olha, eu conquistei hoje a minha liberdade de poder fazer as coisas que eu tenho que fazer no horário que eu quero. Não é assim de que eu não vou fazer, que eu só vou fazer o que vier na telha. Não, eu tenho coisas para fazer porque eu tenho objetivos a alcançar, eu vou fazer. Só que às vezes eu tenho a liberdade de poder escolher o momento que eu vou fazer, né? De poder escolher certas coisas. Mas para chegar aqui, eu sei que eu tive que fazer muitos sacrifícios. Eu tive que abrir mão de algumas coisas e valeu muito a pena, sabe? E aí eu queria que você contasse pra gente, assim, na sua visão, você olhando hoje pra sua trajetória, o que foi que a Letícia teve que abrir mão e que valeu a pena? Eu acredito que o que eu mais tive que abrir mão foi de tempo. Tempo de lazer, tempo de descanso, tempo para outras coisas que antes eu tinha. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava numa empresa, trabalhava das 8 às 6 horas da tarde, que era o meu horário, tinha um horário de almoço ali no intervalo, né? Então eu entrava 8 horas da manhã, saía 6 horas da tarde. E depois que eu terminava de trabalhar, ok, antes de eu começar a estudar day trade, terminei, tenho o resto do dia para fazer minhas coisas. E quando eu resolvi que eu queria ser trader, esse resto do dia eu dedicava para estudar. Eu sou apaixonada em esportes e exercício físico, academia, então isso eu nunca deixei de fazer, porque me faz bem, né? Me deixa mais motivada, me deixa mais feliz. É um lugar onde eu canalizo as coisas ruins para ir embora, o estresse. Então isso eu nunca deixei de fazer. Exato. Então eu nunca abri mão desse momento. Mas depois era o momento que eu assistia um filme, assistia uma série, descansava, ia encontrar alguns amigos.
E aí, esse tempo eu abri mão dele por um bom tempo, digamos que por 1 ano e meio, que foi o tempo que eu fiquei trabalhando, estudando e sendo trader. Que foi que eu, à noite, era horário de estudar, era horário de fazer replay de mercado, era o horário de assistir alguma aula, era horário de assistir um vídeo que era falando sobre isso, de ler um livro sobre o assunto. Então, todos os dias, aquele tempo era para aquilo. E eu sabia que eu precisava daquele tempo, né, para estudar, porque era o horário que eu tinha. Eu não tinha como estudar durante o dia, porque eu estava trabalhando. E eu não sou uma pessoa de acordar muito cedo. Então, o acordar cedo, para mim, eu já acordava, tomava um café da manhã, eu trabalhava longe. Para quem conhece Goiânia, em Goiânia 2, que é assim, demorava 1 hora aqui da minha casa para eu chegar lá. Então, eu tinha que acordar cedo para conseguir fazer as coisas, trabalhar. Então, esse horário de manhã, para mim, ele não rendia para nada, tinha pouco espaço de tempo. Então, era o horário de à noite que eu tinha para isso. E abri mão também de algumas vontades nesse meio tempo aí que requer financeiro, digamos assim. Porque eu estava estudando, juntando capital, o que eu trabalhava, o que sobrava, eu estava juntando para poder fazer a minha reserva de emergência, para poder passar por essa transição e ser trader. Porque eu não tinha o dinheiro suficiente que eu queria ter juntado para poder ter a tranquilidade de passar aí esse processo de transição. Porque a gente precisa, né? Você não vai começar a ganhar dinheiro no primeiro mês que operar. Você não sabe nem em que mês que você vai começar a ganhar dinheiro. Então, tempo e dinheiro eu abri mão por um tempinho aí para poder fazer essa minha reserva de emergência e para poder juntar o conhecimento para começar a operar. E valeu, Letícia? Conta pra gente. Valeu cada segundo que eu dediquei, cada centavo que eu economizei para poder estudar e para poder fazer a minha reserva. Sensacional. E olha só, gente, a Letícia falou uma coisa aqui. Então quer dizer, Letícia, que não precisa acordar às 5 horas da manhã para ser trader, é isso? Olha, eu vou contra. Eu sou uma trader que não acordo muito cedo. Eu acordo assim, 7h30, mais ou menos, é o horário que eu acordo. Eu começo a operar às 10, né? Porque eu opero ações, então não é às 9 do mercado. Apesar de que às 9 eu já tô ali na frente da tela, concentrada. Mas eu não acordo muito cedo. E o que eu acredito? Que, assim, tem coisas que funcionam melhor para umas pessoas e coisas que funcionam melhor para outras. Então, eu não preciso me encaixar na filosofia de acordar cedo, fazer exercício físico de manhã, fazer enfim, os milagres da manhã, aqueles 5 milagres da manhã. Eu não preciso necessariamente fazer tudo isso para ser uma trader de sucesso. Apesar de ter inúmeros benefícios, para mim não funcionou muito bem. Não sei, não adequou tão certinho ali na minha rotina. Então, eu preferi encaixar as coisas nos horários que funcionam melhor para mim. Achei sensacional você falar isso, porque é justamente isso, a gente entender o que funciona pra gente. Muitas pessoas querem vender receita de bolo, do tipo, nossa, acorde às 5 da manhã, faça 1 milhão de coisas antes de começar a operar, mas às vezes, cara, às vezes pra você não funciona, às vezes você é mais da tarde, mais da noite, precisa aquelas horinhas de manhã, às vezes pra você fazer uma meditação funciona mais no meio da manhã, às vezes fazer atividade física funciona mais à noite. Pra mim tem que ser de manhã, senão eu não faço. Se eu não for 6 da manhã na academia, eu não vou. Porque eu me enrolo, eu arrumo outra coisa, eu arrumo uma desculpa e não vou. Então, meu negócio é acordar aí. Mas é cada E o tanto que é diferente, eu vou na academia até 10 horas da noite, se for o horário que sobrou. E eu vou sem problemas. Eu ponho minha roupinha de academia, 10 horas estou eu lá na academia. Não me atrapalha. Exatamente isso.